Maranata, igreja. Que linda essa igreja, viu? Como eu amo essa igreja do Jardim dos Ipês. Como eu sou grato de ser convidado a compartilhar o pão da vida com a igreja que eu tanto amo, né? Gosto tanto dessa igreja. Vou agradecer ao Pato pelo convite. Nossa, e hoje vamos compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Antes de nós começarmos, incline sua fonte para que nós possamos falar com o nosso Deus. Grandioso eterno Deus, gratidão por mais um dia de vida, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos trouxe até a sua santa casa, ó Pai. Senhor Deus, muito obrigado pelo carinho que o Senhor tem por nós, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa estar agora, o Senhor Deus, me usando como ferramenta em Tuas mãos, Senhor Deus. Que eu venha para falar aqui, seja para Tua honra, Tua glória, Senhor Deus. Que o Senhor possa abençoar aqueles que estão aqui, aqueles que também não chegaram, que os Seus santos anjos possam estar guiando até aqui. E aqueles irmãos que não vão vir, que eles possam sentir tocados para estar aqui na Tua santa casa, Senhor Deus. Continue conosco nessa noite, nós te pedimos pelo doce nome do Seu Filho Jesus. Amém. Eu tenho uma pergunta para fazer para a igreja do Jardim dos Ipês. A primeira foto, a outra. O que é uma porta? Pergunta simples. O que é uma porta, Edivaldo? Um acesso a entrar e sair. Perfeito. Ali nós temos duas portas, uma fechada e uma aberta. O que cada uma representa? E agora? Sim, pode ser também. No dicionário diz assim: uma porta aberta significa não cortar todas as oportunidades. E uma porta fechada significa não permitir o acesso. Simples, né? Então, uma porta aberta significa não cortar todas as oportunidades. E uma porta fechada, não permitir o acesso. Bem simples. Agora nós vamos estudar as portas que a Bíblia nos fala. Que portas temos que seguir? Que caminhos nós temos que ir? Pode colocar a próxima imagem. Nós começamos o nosso estudo da palavra de Deus hoje no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Essa imagem nos representa algo bem familiar, né? Algo bem familiar. Um caminho apertado e o caminho do meio, um caminho mais espaçoso. Interessante que eu achei nessa imagem as pegadinhas, né? As pegadas. Olha quantas pegadas tem no lado espaçoso. E no lado estreito, bem poucas, né? Mas tem um chinelinho especial ali. Nosso texto em Mateus capítulo 7, versículo 13, nos diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçosos os caminhos que conduzem para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Irmãos, na nossa vida cristã, nós sofremos altos e baixos. Nós temos momentos onde nós temos que fazer algumas escolhas, onde nossa fé é colocada em prova em diversos momentos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre qual nossas escolhas, qual caminhos nós temos que seguir, qual das portas a gente tem que abrir na nossa vida e qual porta nós temos que fechar na nossa vida. E esse texto nos mostra que o caminho estreito é o que nós temos que seguir. Mas como naquela outra imagem, por que tão difícil, tão poucos pés, tão poucas pessoas conseguem ir pelo caminho estreito? O caminho largo está com bem mais pessoas. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz o quê? Que nós temos que procurar o caminho estreito. O caminho da porta estreita. Mas o porquê então? Por que é tão difícil? Por que na nossa vida nós nos deparamos com situações onde o caminho largo é o mais fácil? Onde o caminho largo é mais apetitoso, onde o caminho largo às vezes enche mais os nossos olhos, enquanto o caminho estreito parece ser tão difícil. Nessa imagem, quantas dúvidas, quantas portas escolher,
Quantos caminhos, quantas escolhas nós fazemos todos os dias? Quantas oportunidades nós temos de acertar e errar durante o dia? Diversas. E como que nós podemos fazer essas escolhas? Como que nós podemos entender o que é o querer de Deus? O que nós podemos fazer para seguir o caminho certo? A Bíblia vai ensinar para nós primeiramente qual é a porta verdadeira. No livro de João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículos 7 e 8. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Irmãos, a porta verdadeira é quem? Jesus. Então vamos lá. Se eu tenho umas duas escolhas para fazer, essa porta você vê que provém de Deus, essa porta você vê que é algo que agrada a Deus. A outra porta não pode ser de Deus, não pode ser nossas escolhas. Então nós temos que entender primeiramente qual que é a porta que nós temos que seguir. A porta de Deus. Nós temos que seguir a palavra de Deus, as orientações de Deus. O único caminho que nós temos é Ele. Então quando nós estivermos com dúvida, a primeira situação que nós temos que fazer é analisar. Qual porta é a de Jesus? Qual dessas situações, o que Jesus faria nessa situação? Aí nós podemos parar e pensar e falar, essa é a porta correta, essa é a porta certa. Cristo Jesus, além de ser a porta verdadeira, Ele também é a nossa porta segura. Ainda no livro de João, no capítulo 10, ainda nos versículos 28 e 29, no capítulo 10, versículo 28 e 29 diz assim: Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Cristo, a partir do momento que a gente escolhe a porta certa, a partir do momento que a gente escolhe o caminho de Deus, ninguém pode tirar da mão dele. Ninguém pode te retirar do caminho de Deus. Nós temos que então entender agora que a porta verdadeira é Cristo Jesus, e a partir do momento que eu a escolho, a partir do momento que eu estou com Cristo Jesus, Ele é a segurança, Ele é a nossa tranquilidade, Ele é o nosso conforto, Ele é quem pode estar nos guardando de todo o mal. Mas ainda mesmo assim, às vezes a gente fica entendendo o porquê. O porquê Deus disso, o porquê Deus daquilo. E nós vamos entender ainda mais. A partir do momento que você faz a escolha da porta correta, que é a porta de Cristo Jesus, você abre outra porta, que é a porta para a glória do Pai. A confirmação está no livro de João ainda, capítulo 14, versículo 6. Texto bem conhecido nosso. João capítulo 14, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, mais uma vez Cristo Jesus ele fala para nós assim: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a porta correta. Eu é quem você deve seguir. Mas mesmo assim, mesmo sabendo que Ele é a porta verdadeira, que Ele é a porta segura, que Ele é o único caminho para a glória de Deus, nós ainda insistimos em nos desviarmos do caminho. Nós ainda temos dúvidas em que caminho seguir. Às vezes nós estamos andando há anos ao lado de Deus e chega um momento da nossa vida que a gente para e pensa: será que é por esse caminho mesmo que eu quero seguir? O inimigo ele coloca na nossa cabeça as dúvidas, ele coloca na nossa cabeça diversas situações, para quê? Para que nós possamos nos colocar a pensar se esse é o caminho que vale a pena, se esse é o caminho que nós temos que seguir. E Cristo Jesus, na sua palavra, em todo momento que Ele esteve na terra, Ele mostra que Ele é o caminho, Ele é a única solução para todos os problemas que eu e você tem. Ele é o único lugar que nós, na presença que nós podemos estar em paz e em segurança, é na sua presença. Mas mesmo assim nós insistimos em desviarmos nossos caminhos. E o melhor que eu tenho para dizer ainda: a porta está aberta.
Lembram? Porta aberta é não cortar todas as oportunidades. A porta ainda está aberta. Cristo Jesus, Ele está de braços abertos esperando por nós. Em João, capítulo 6, versículo 37. João, capítulo 6, versículo 37. A palavra de Deus diz assim: todo aquele que o Pai me der, vir a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Cristo Jesus, Ele está de braços abertos, esperando por mim e por você. Ele está com o coração aberto, falando: vem, filho. Ele está nos chamando a todo instante. Agora imagina só, Cristo na porta, com a porta aberta, te chamando e falando: filho, vem por aqui. Filho, esse é o único caminho seguro. Filho, aqui você encontra paz. Filho, aqui você encontra alegria. E nós muitas vezes ainda desviamos nosso olhar de Cristo Jesus e olhamos para as coisas mundanas, olhamos para as coisas desse mundo e nos pensamos: será que esse é o caminho correto? Nossa natureza pecaminosa, infelizmente, nos deixa num estado de espírito, uma briga, um conflito interno. A sua mente, seu coração está em lugares diferentes. E o porquê disso? Se nós já temos a certeza de qual é o caminho certo, se nós já temos a certeza que Cristo Jesus aguarda a mim e a você. Esse mundo, Satanás, ele é muito astucioso. Eu achei muito lindo a cruzinha, o primeiro Deus ali da família, porque é exatamente nessa base que Satanás anda trabalhando. Ele quer destruir a minha e a sua família. A gente vê cada vez mais. Eu sou ancião na igreja do Inter Paulista. Infelizmente, com o pastor Marcos, nos últimos 4 anos, nós tivemos em média 64 divórcios. Irmão, 64 divórcios dentro da igreja adventista do sétimo dia. Povo conhecedor da verdade. Pessoas que vivem em comunhão com Deus. Pessoas que conhecem a verdade. E o inimigo vai lá e trabalha na vida dos irmãos. Ele cada dia mais tenta tocar na minha e na sua vida, na vida da nossa família, colocando dúvidas. E nós muitas vezes, infelizmente, caímos. Mas Cristo Jesus, Ele está dizendo: eu estou aqui. Aquele que vem a mim, eu jamais rejeitarei. E nós temos que entender que tudo que acontece na nossa vida, para o bem, é que Cristo Jesus abre aquela porta. Nós temos que entender que se você hoje tem uma boa família, se você hoje tem um bom emprego, se você hoje tem um bom carro, é porque Cristo Jesus te deu essa oportunidade para você administrar isso. Em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: pedi e dar-se a vós. Buscai e acharás. Batei e eu abri a vós. Cristo Jesus, Ele está dizendo: peça a mim. Venha a mim, continue nos meus caminhos. E eu te darei. Apenas peça. Apenas siga. Apenas continue na minha presença. E nós muitas vezes achamos que por méritos próprios, por nossos braços, eu posso falar assim: não, eu vou conseguir. Não, eu posso fazer. Não, irmão, nem eu nem você pode. É Cristo Jesus que pode nos dar. É Cristo Jesus que pode falar e falar assim: esse é meu filho em quem tenho um grande prazer. Esse é o meu filho em quem eu vou abrir essa porta, porque Ele merece. Ele faz isso, eu vou fazer isso porque eu o amo. Eu vou fazer isso porque Ele precisa. Nós, como seres humanos, às vezes nós temos nossos desejos, os nossos quereres, e ficamos bravos, muitas vezes revoltados com Cristo Jesus, porque Ele não abre a porta daquele tão emprego sonhado. Ele não abre aquele emprego, aquela porta daquela nossa casa própria. Ele não abre a porta daquele relacionamento com aquela pessoa que eu acho que é da vontade dEle. E muitas vezes esquecemos que nós somos nós que mandamos, mas sim Cristo Jesus que nos manda em nós. Que é Cristo Jesus que faz a vontade dEle nas nossas vidas. E que nós temos que agradecer a Ele por tudo que Ele dá para nós. Por tudo que Ele faz na minha e na sua vida. Agora que a gente já entendeu um pouco sobre as portas, eu vou falar um pouco sobre a importância. A igreja dos Jardins dos IPs, de um tempo para cá, eu fico muito feliz porque a maioria dos rostos são rostos jovens. O Clube de Desbravadores anda influenciando muitos jovens. E
eu gosto muito disso, eu gostaria de falar uma coisa para as pessoas mais de idade, que nós temos que mostrar a porta certa para a nossa descendência. Cristo Jesus fala isso, que depende de mim e de você mostrar para a nossa descendência os caminhos certos, mostrar para a nossa descendência o que devemos seguir, qual é a vontade de Deus na nossa vida. No livro de Deuteronômios, capítulo 4, versículo 9. Livros de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. A Bíblia, a palavra de Deus diz assim: tão somente guarda a ti mesmo, e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que teus olhos viram, e que elas não se apaguem do teu coração, todos os dias da sua vida. Porém as contarás a teus filhos, e aos filhos de teus filhos, ou aos seus netos. Irmãos, nós temos que lembrar de tudo que Cristo Jesus já fez na minha e na sua vida. Nós temos que lembrar de todas as vezes que nós estávamos em dificuldades e que isso nos ajudou, e testemunhar isso para essa geração que vem atrás de nós. As nossas pessoas que precisam ouvir que Jesus é o caminho. Nós temos que mostrar para essas crianças qual é a escolha que eles têm que fazer, qual é a porta que eles têm que abrir, qual que é o caminho que eles devem trilhar. É responsabilidade nossa. E através do nosso testemunho, através do nosso exemplo, através da nossa vida cristã, nós podemos fazer isso. É muito importante, porque através dos exemplos, através do testemunho, as pessoas começam a buscar mais. Elas podem falar assim: nossa, esse é o Deus que fulano serve, esse é o Deus que meu pai serve, esse é o Deus que minha mãe serve, é esse Deus que eu quero conhecer. Nossa, se minha mãe hoje é assim, porque Deus abençoou dessa forma, então eu quero entender o querer de Deus na minha vida. E é isso que Deus diz para nós temos que testemunhar para nossos filhos. E o mais importante, irmãos, a gente falou de todas as portas que estão abertas, as portas que devemos entrar. Agora eu vou dizer para você uma das portas que você deve fechar, que é a porta das coisas mundanas, a porta do mal, a porta da cobiça, a porta da inveja, a porta de tudo aquilo que não vem de Deus. No livro de Salmos, capítulo 34, livros de Salmos, capítulo 34, versículo 14. A Bíblia, a palavra de Deus diz assim: aparta-te do mal e faz o bem, busca a paz e segue, ou se mantenha perseverante. Irmãos, nós temos que afastar de tudo que não faz bem para nós. Nós temos que se afastar dos nossos desejos carnais. Temos que se afastar do mundo. Nós temos que pregar o evangelho para as pessoas que estão perdidas. Nós temos que sim estar do lado delas. Nós temos que sim interceder por elas, mas nós temos que entender que nós estamos ali, mas nós não somos dali. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos esse mundo. Cristo Jesus, Ele não quer que nós estejamos no mundo em pecado. Nós temos a natureza pecaminosa, nós infelizmente pecamos, mas a cada dia eu tenho certeza que eu e você busca cada vez mais melhorar. Nós, a partir do momento que aceitamos a justificação de Cristo, nós entramos no processo de santificação, onde a cada dia mais eu e você tentamos se parecer com Cristo Jesus. Sabemos que não vamos chegar no nível de perfeição, mas sabemos que é uma melhora constante e que em breve Cristo Jesus nos dará a glorificação. Nós entendemos que se nós seguirmos os passos que a Bíblia nos diz, se nós acertarmos os caminhos certos, nós podemos sim vencer esse mundo de mal. Temos que fechar todas as coisas que fazem mal para mim, para você. Às vezes para mim é algo tão simples, mas para o outro não é. Às vezes para mim uma TV, mas é uma coisa tão simples para mim, para outra pessoa pode não ser. A internet hoje em dia, que é algo tão rápido, tão vulnerável, às vezes é uma bênção na mão de Deus. Você pode postar o culto, você pode falar de Cristo Jesus a milhares de pessoas, mas você também pode acabar com a sua casa através da internet. Então nós temos que entender as portas que temos que abrir e as portas que temos que fechar. Agora eu volto à parte de testemunho. Provérbios capítulo 22, versículos 6. Pode passar esse texto.
Diz um texto bem conhecido, né? Instrua a criança segundo objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Irmãos, eu tenho uma preocupação muito grande na igreja, que é o ensinamento. Eu gosto de trabalhar muito com o Clube de Desbravadores por causa disso. O clube, eu tenho muito feliz que, conforme foi passando o tempo, mudou muito sua filosofia. A parte de evangelizar voltou a ser o forte de muitos clubes de desbravadores. E isso é uma bênção, porque essa é a nossa missão. Essa sempre foi o foco do Clube de Desbravadores, é evangelismo. Você, através de trabalhando as 3 ênfases, você consegue atingir a criança de uma forma que ela começa a conhecer Cristo Jesus simplesmente fácil, de uma forma fácil. Às vezes numa brincadeira, às vezes numa meditação, num carinho que um irmão, o seu conselheiro, tem com ele, ele começa a entender e ver Cristo Jesus. E através dessa criança você consegue tocar a família. E um evangelismo tão simples e bonito. Então, se nós, que temos a responsabilidade de ensinar, não estivermos andando no caminho certo, não estivermos trilhando pelo caminho certo, como que nós podemos ensinar o certo para as nossas crianças? Então, é de muita importância que nós possamos estar sempre com foco em Cristo Jesus. Sempre com foco naquele que é a verdade. E você que é jovem, infelizmente a salvação é individual. Nós, às vezes, como líderes de igreja, temos aquela vontade de abraçar todos e falar, daqui ninguém sai. Mas, infelizmente, se você não quiser, se você não aceitar, nós não podemos fazer muito. Então também é de responsabilidade sua entender, ouvir e conhecer. E aceitar a Cristo Jesus. Nós estamos vivendo num tempo onde é muito fácil, é muito prazeroso. As coisas aí fora nos chamam muito a atenção. É muito difícil ser cristão nos tempos de hoje. Mas podemos ter certeza que é a melhor escolha que nós podemos fazer em nossa vida hoje. Eu tenho uma notícia que é meio ruim, né? Que a porta está aberta ainda, mas por enquanto, um dia ela vai se fechar. E pode ser muito tarde para mim ou para você. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 25. Lucas, capítulo 13, versículo 25. A Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta a vós, do lado de fora começarás a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta. Ele responderá: não sei de onde sois, eu não sei de onde venho, eu não sei quem são vocês. Irmão, infelizmente um dia essa porta vai se fechar, a porta da graça vai se fechar. E pode ser muito tarde para mim e para você ter aceitado a Cristo Jesus. Se nós estivermos andando em caminhos estreitos, ou em caminhos largos, perdão. Se nós estivermos andando nas coisas que não são da vontade de Deus, nós iremos à perdição. Nessa noite de hoje, eu quero que você reflita em tudo que você já passou, desde onde você se lembrar. E quantas vezes Cristo Jesus esteve presente na sua vida, direta e indiretamente, fazendo por você coisas que você não achava que iria imaginar. Eu tive o prazer, acho que o Edivaldo também teve, de conhecer um menino chamado Vinícius Andrade. Lembra desse nome, Edivaldo? Vinícius Andrade? Lembra, Wellington? Você estava no último encontro de anciões? Não. Vinícius Andrade. Irmãos, estava, né? Calma, ele vai falar dele agora. Olha, só perguntei se estava. Não conta a história. O que acontece? Quem aí conheceu os rolezinhos? Quem lembra o que eram os rolezinhos aí? Quem lembra o que era o rolezinho? Aquele encontro onde só os jovens conheceram. Pode levantar a mão, ficar com vergonha não. Não estou falando se você foi, se você conheceu. Os rolezinhos. Era aqueles encontros... Era aqueles encontros onde jovens se reuniam
e faziam aquelas bagunças, aquelas festas, aquela bailes funks. Lembra? Agora eu acho que vocês estão começando a se lembrar, né? Teve um ano aí que só tinha isso. Teve um evento desse em Itaquera que conseguiu encher o shopping de Itaquera, mais de 15 mil jovens dentro do shopping de Itaquera, no rolezinho. E se eu disser para vocês que o organizador de tudo isso era um jovem adventista do sétimo dia, um desbravador. Vocês acreditam nisso? Vinícius de Andrade. Eu tive o prazer de dar um abraço nele lá. Eu acabou de descer e falei, não, vou lá dar um abraço nesse menino. No encontro de anciões, no concílio, ele testemunhou. E eu quero dizer para vocês que a gente vai assistir o testemunho dele. E vocês vão entender a importância de ensinar as crianças o caminho certo. E a importância que você, jovem, tem dentro da igreja. O quão importante e quão influente você pode ser. Vinícius de Andrade, ele teve duas escolhas. Ele podia ser influente dentro da igreja e no mundo. Ele escolheu ser influente no mundo. Ele era famoso, irmãos. Ele, apenas um jovem, conseguiu ter mais de 200 mil seguidores. Aonde ele chegava era festa. Aonde ele chegava era emoção. Só que graças a Deus, e a mãe dele que insistia, a mãe dele que ensinou nos caminhos, vocês vão entender o que aconteceu com ele. Pode passar o vídeo para mim, por favor. Irmãos, que testemunha. Senhores pais, ensine teus filhos no caminho que ele deve andar. Eles podem se desviar, mas eles irão voltar. Jovens, aproveite as oportunidades que vocês têm na igreja hoje. Aproveitem a voz ativa que vocês têm hoje. Sigam o exemplo de seus pais. Quero estar sempre na presença de Deus. E sejam um exemplo para outras pessoas. Mostrem o amor de Cristo Jesus em vocês para outros. Líderes, que vocês possam estar sempre de braços abertos para toda a igreja. Que vocês possam estar sempre acompanhando esses jovens. Que vocês possam estar sempre incentivando eles. Cristo Jesus, ele faz um chamado para a igreja do Jardim dos Ipês hoje. A mim e a você. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Igreja do Jardim dos Ipês. Cristo está chamando a mim e a você. Qual vai ser a nossa escolha? Qual porta nós vamos escolher? Vamos fazer a vontade de Deus ou vamos deixar a vontade da carne prevalecer? Que nós possamos todos os dias lembrar do querer de Cristo Jesus. Para encerrar nosso culto, nós iremos entoar o hino 176. A tua porta, Cristo está. Que ao cantar esse hino, você possa fazer a sua escolha. Demorar não deves mais.
te proteger. Abre-lhe, não o faças esperar. Abre-lhe, afinal só te afastar. Abre-lhe, ao que dobre prosterás, pois em vão tu clamas e pedindo te acharás. Abre-lhe. Amém. Oremos. Grande e eterno Deus, graças te damos por mais um dia de vida, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque nós tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a Tua palavra, ó Pai. Senhor Deus, que o Senhor possa nos iluminar, ó Pai. Que o Senhor possa nos guiar, que o Senhor possa ser lâmpada para nossos pés, Senhor Deus. Que nós possamos entender, ó Pai, o Teu desejo em nossas vidas, Senhor Deus. Que nós possamos escolher sempre a porta correta, ó Pai. Que ao pensarmos e nos desviarmos do Teu caminho, o Teu Santo Espírito possa nos incomodar de tal forma que nós possamos voltar a colocar os nossos olhos em Ti, Senhor Deus. Grandioso Deus, que o Senhor venha estar com a igreja do Jardim dos IPs, ó Pai, com cada membro dessa igreja, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai. Que o Senhor possa estar capacitando, que o Senhor possa estar liderando, ó Pai, essa igreja da forma que o Senhor mais precisa, Senhor Deus. Que o trabalho evangelista dessa igreja nunca venha parar, ó Pai. Que eles possam cada vez mais mostrar a esse bairro o quão importante eles são para Cristo Jesus. E que Cristo Jesus estão chamando eles, Senhor Deus. Que nós possamos fazer a nossa escolha, ó Pai. Abrir a porta do nosso coração a Ti e deixar que o Senhor te transforme, ó Pai, toda a nossa vida. Que a cada dia ao levantarmos, ó Pai, possamos escolher a Ti como nosso Salvador. Senhor Deus, se sabemos que alguns filhos Seus que estão passando por dificuldades, alguns filhos Teus que estão por momentos de dúvida, momentos de lutas, que os Seus santos anjos possam mostrar para ele que essa batalha já está vencida, Senhor Deus. Que nós sabemos que em Ti a vitória é certa. Continue conosco, Pai. Nos capacite para fazer o Teu querer. Abençoe também as pessoas que estiverem enfermas, ó Pai, na igreja. Coloque Seus anjos para confortá-las e consolá-las, Senhor Deus. Continue conosco nesse culto. Nos leve para casa em segurança. Que nós possamos cada vez mais ter o desejo de falar de Ti. É isso que nós te pedimos e te agradecemos pelo doce nome de Seu Filho Jesus. Amém, Senhor.